Olá, meus queridos, estamos iniciando mais uma reflexão da Palavra de Deus e também aproveitar alguns acontecimentos atuais e quem sabe a gente não pode aprender alguma coisa com eles, né? Você já deve ter ouvido falar do, do submarino que resolveu ir visitar os destroços do Titanic, e infelizmente aconteceu aquela catástrofe de não conseguirem voltar e por aí vai. Muita coisa foi falada sobre profundidade, 4 quilômetros de profundidade, foi falada sobre o tempo de oxigênio e por aí vai. E me lembrou de uma história bíblica, um fato bíblico de há muito tempo atrás, que causa até muitas discussões em quem acredita, em quem não acredita, em quem acredita em parte, que é a história de Jonas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Alguns acreditam que é uma forma alegórica da Bíblia falar, que não aconteceu exatamente assim, que ela exagerou em algumas coisas, mas nós que acreditamos em Deus sabemos que tudo que Ele faz é por formas impossíveis. Se Ele usasse meios normais, raciocínios lógicos igual ao nosso, Ele não seria o Deus gigante que a gente acredita que é, o Deus grandioso que a gente acredita que Ele é. Bom, então se você já ouviu falar, eu não vou ler o texto completo, mas no início diz, lá em Jonas capítulo 1, verso 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. No final, a gente sabe que houve uma grande tempestade, o povo lançou sorte para descobrir quem que era que estava causando aquela tempestade. A sorte caiu sobre Jonas e eles, com uma certa relutância, jogaram Jonas para fora do barco. E no último versículo do capítulo 1 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Bom, vamos agora às reflexões que podemos tirar disso. Quando Deus manda, Deus manda. E quando Deus manda, quando Ele entrega uma missão, assim como Ele entregou para Jonas, Ele entrega uma missão para cada um de nós, para mim e para você. Se você não está tendo agora uma certa clareza qual é a sua missão, eu tenho certeza que com algumas orações isso vai ficar claro para você, cristalino. Eu tenho certeza disso. Mas se você provavelmente já sabe qual é a sua missão e você tem negligenciado, saiba que assim como Jonas poderia ter evitado muita dor, nós também podemos evitar muita dor se não negligenciarmos a missão que Deus entregou a cada um de nós, entregou a mim e a você. E aí você pensa, qual que é a minha missão? Qual que é o meu dom? É pregar o Evangelho? É servir na igreja? É fazer o bem? É a hospitalidade? É cantar? E por aí vai. E outra observação é que toda missão, as missões de Deus não são egocêntricas, ela não é voltada para uma pessoa. A missão não é voltada somente para você, ela é voltada para outras pessoas. Você vai perceber que essa missão ensinou mais Jonas do que os próprios ninivitas. Porque assim que ele saiu do estômago do peixe, ele foi pregar, ele se arrependeu, pediu perdão, o peixe vomitou ele e ele foi pregar. E chegando lá, ele tenha se surpreendido, porque os ninivitas eram conhecidos por ser violentos, e era uma cidade grande. Imagina, Deus manda, olha, prega contra aquela cidade. Você já falou contra alguém? Você sabe como que essa pessoa vem com espinhos, né? Agora imagina pregar contra uma cidade que na época tinha 120 mil pessoas, era conhecido como uma metrópole ali da Assíria, era grande, eram conhecidos por ser violentos, eram conhecidos por ser assassinos, e ele chegando lá, ele pregou, e imagina só, eles se converteram realmente. O rei de Nínive chegou a se vestir com roupas de lamento. Ele fez
até mesmo os animais se vestirem e jejuarem de tanto arrependimento daquele momento. E aí a gente aprende que se Jonas tivesse ido diretamente para Nínive, ele teria evitado tempestade, ele teria evitado muita dor, ele teria evitado machucados, ele teria evitado frustrações e ele teria evitado perca de tempo e muitas outras coisas. Quando a gente traça os nossos próprios planos e missões achando que os de Deus é mais dolorido, acontece justamente ao contrário. Na verdade, as nossas missões, os nossos propósitos, os nossos objetivos que são doloridos, que vão causar dores. E aí eu te pergunto, Deus tem mandado você ir para a direita e você vai para a esquerda. Deus tem te mostrado um caminho aqui e você ido por outro. As consequências, você sabe quais serão? Jonas descobriu isso na pele, quando negligenciamos uma missão de Deus para seguir os nossos próprios propósitos, projetos, caminhos e por aí vai. Jonas tinha todos os motivos do mundo para não ir para Nínive, com o nosso raciocínio lógico. Nínive era uma cidade grande, ele ia pregar contra a cidade e era conhecido por violência, era conhecido pela perversão, era conhecido pelos pecados. E os próximos profetas vão dizer, Naum, Sofonias, que Nínive, enquanto as pessoas andavam, elas se esbarravam com mortos na rua, de tão violentos que eles eram. Mas mesmo assim teria sido bem menos dolorido se ele tivesse seguido os caminhos e os planos, as missões de Deus, se não tivesse fugido. Teria evitado muitas dores. Você pode estar passando por uma dor por estar fugindo das missões e dos planos de Deus. Você tem achado que os planos e as missões de Deus seriam mais doloridas, mas é completamente ao contrário. Então aproveite este momento para refletir sobre a missão que Deus te entregou. O caminho que você tem trilhado, se tem sido para a missão, cumprir a missão, ou se tem sido para cumprir os seus próprios propósitos. Estar no fundo do mar, infelizmente esses tripulantes desse submarino, a gente não terá os testemunhos de como é horrível, mas a gente sabe de Jonas o quão ruim é estar no fundo do mar. Não queiramos nós negligenciar os planos e as missões de Deus e resolver ficar lá no fundo do mar. Que Deus esteja te abençoando e te encontro numa próxima oportunidade. Fique com Deus.